A gente vê, porque o doutor estava falando aqui, né? A gente viu aquele cantando, né? A música é a última capacidade. Uma das últimas habilidades. Habilidades que perde. A principal teoria que tem é que, como usa tanta capacidade de vários locais diferentes, aquilo fica preservado. Até a memória musical é uma das últimas a ser perdidas. Então você tem vários vídeos, até no YouTube, que vê artistas tocando perfeitamente. Ele nem anda direito, nem fala, bota em frente ao piano, ele toca, ele canta, né? Ele toca. Olha que interessante, olha que interessante. Agora, é interessante que eu já vi relatos de que a mãe com Alzheimer, ela foi capaz de esquecer quase tudo, mas ela não conseguiu esquecer de um filho que ela tinha, de repente, que tinha problema. Um filho que tivesse alguma dependência dela, ou que fosse... Ela não consegue... É bem comum essa história. É interessante isso, né? Porque... o filho que às vezes se tivesse uma síndrome de Down, ela esqueceu de todos. Menos daquele não. Daquele não. Às vezes na família tem até briga, padre, porque esqueceu fulano primeiro do que eu. Então, essa coisa. Existe uma ligação, conseguiu uma ligação, que eu daria uma explicação espiritual, que aí é uma ligação da alma mais, né? A alma não tem nada a ver com o cérebro, não tem nada a ver com o neurônio também, né? E aí é uma coisa mais... Agora, por mais que a pessoa esteja, de repente, longe, há uma certa ligação com a pessoa que cuida, com a pessoa que... Esses vídeos eu achei muito bom, porque assim, você traz para a doença como outra qualquer, né? Então, às vezes, quando a pessoa perde essa capacidade, a memória, a cognição, antigamente, as pessoas não encaravam aquilo como doença, achavam que era espiritual, achavam que era alguma outra coisa, que estavam fazendo algo errado, ou que foi alguma raiva que alguém passou e aconteceu. Eu costumo falar com toda a família, eu falo assim, ó, teve o diagnóstico de Alzheimer ou suspeita, vai ser difícil, não tem jeito. Vai ser difícil. E a família, ainda mais famílias que cuidam tão bem como essa, você percebe que tem pessoas com características diferentes. Tem aquele que fala ali que é muito racional, né, objetivo, então a gente organiza, vai ter aquele afetivo, como o senhor falou, dessa ligação da alma, né, que é o que cuida, o que sofre junto e tudo, mas o mais importante é o seguinte, a pessoa, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista médico, ela vai estar dependente, porque ela não tem um julgamento dela adequado. E a família entendendo isso, ela vai ter que, como o filme passou, né, da filha, que a gente não sabe direito, vai ter que tomar conta. Não tem o que fazer, porque aquela pessoa, ela vai estar... E às vezes a gente percebe que a família vai empurrando com a barriga até ter um problema mais sério. Então pode sumir, pode ter uma queda. Eu pego muitos pacientes desses que às vezes sabem o diagnóstico, porque caiu, teve hematoma, a gente vai operar como neurocirurgião e eu falo, essa pessoa tem uma demência de Alzheimer. A gente estava investigando e está morando sozinho. Então tem que ter muito cuidado mesmo. Eu pergunto, por que o doente acaba lembrando sempre do passado e não do presente? Isso. Pela forma como a memória é formada e os locais que tem atrofia, é mais comum você perder o que a gente chama de memória recente. Memória recente. Então a memória tardia, ela realmente demora mais. A memória, essas memórias ficam em lugares diferentes? Lugares diferentes. Vou dar exemplo para o senhor que você vai ver. Às vezes, você viu que ele citou a questão de direção, né? Isso. Ela com Alzheimer, ela dirigia. Porque tem habilidades que a gente aprende que ela quase vira uma rotina. Ah, entendi. Então, ela passa marcha, ela dirigia, passeava normal, de forma automática. Já tem algumas atividades, por exemplo, a gente conversando. Se eu te dou uma informação, e até um teste que a gente faz, a gente pede para memorizar alguns números. Questão de 30 a 40 segundos, a pessoa esquece. Porque é a área justamente da memória recente. Já se você lembrar, quando você nasceu, quando você casou, o nome dos seus filhos está ali preservado. Na fase inicial, fase mais avançada, realmente ela vai perder isso. Vai perder também tudo. Vai perder também. Às vezes até amarrar um cadastro eles aprendem, coisas assim básicas, às vezes na fase avançada o paciente esquece. Doutor, é uma doença neurodegenerativa. Ela é progressiva. É progressiva, hoje a gente não tem cura. Não, então, e como progressiva, ela tende sempre a degenerar mais. Perfeito. O que é que eu costumo dizer? Mais ou menos, acho que eu entendi o que o senhor quer dizer assim. Como é que é isso, né? Poxa, você tem um diagnóstico da doença, a doença não tem cura, não tem reversão. Como é que essa pessoa vai viver daqui para frente, né? Depende do tempo que ela vai viver. O senhor falou antes 10, 15 anos. Perfeito. De repente já pode viver 20 anos. 20. O que acontece? Hoje na medicina a gente trabalha com média, então a gente tenta levar tudo para o ponto de vista... Todo pesquisador é assim, de ponto de vista objetivo. Quando eu estou de frente com o paciente, eu falo, esqueça a média. A gente está de frente de uma pessoa que é única. Única. E eu até brinco, falo assim, nosso reloginho biológico está contando de forma regressiva. Agora a gente vai morrer. A gente não sabe de quê. Então, o que eu falo para o paciente que tem um diagnóstico de demência de Alzheimer, provavelmente ele vai viver muitos anos, se organize e se planeje para cuidar dele durante muitos anos. E aí, Deus é que sabe o tempo que ele vai viver.
Quanto melhor você cuidar, ele vai ter melhor qualidade de vida, você vai se divertir. A pessoa pensa que teve o diagnóstico de Alzheimer e acabou a vida. Você vai estar cuidando como cuida de uma criança. Não, tá ali seu pai, ele tem a personalidade dele, o jeito dele. E quando o tempo vai passando, você nota isso. Os familiares veem o quanto aquele momento foi importante para eles. Não é fácil, mas é uma fase da vida. É interessante. Eu gosto de fazer muito... É interessante que a doença não predispõe a outras doenças, né? É engraçado. Não. Ela não fica uma pessoa que fica mais suscetível a infecções, ela não vai ter um problema de... Às vezes a pessoa não tem nenhuma infecção urinária, que é uma coisa comum, ela não fica mais propensa a outras doenças. Não. Com o câncer, o Alzheimer, eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, existe a bênção e a maldição de ser saudio. Então você percebe que essas pessoas que têm um corpo muito bom, eles vivem muitos anos e vão ter uma incidência maior de doença de Alzheimer. Que é justamente a pessoa que sobreviveu muitos anos, 80, 85 anos. É verdade, O câncer eu falo a mesma coisa, porque quanto mais você vai envelhecendo, com o homem eu até brinco, eu falo, só não vai ter câncer de próstata o homem que morrer cedo. Se você viver muitos anos, uma hora vai aparecer uma lesão, não tem jeito. Sempre, porque está ligada à idade. Está ligada à idade. Então, nossas células, elas vão, esse feedback dela de coordenar a duplicação, ela prejudica com a idade. Então, aumenta a incidência de câncer com a idade. Então, eu falo isso. Normalmente, quando você tem um diagnóstico dessa, você tem uma doença, você tem que pensar o seguinte, é uma bênção de ter vivido muitos anos. Mas vai dar o trabalho, aquilo que a gente está falando, não no sentido pejorativo do trabalho, que você vai ter que reorganizar a vida. Então, o que eu noto mais no diagnóstico do câncer, a família fala assim, minha vida vai mudar. E eu falo, vai mudar mesmo. Mas você vai ter que ter uma logística para que aquilo seja com menor sofrimento para você e para o paciente também. Isso mesmo. Nossa Senhora, quanta coisa boa. Aqui, doutor, a gente tinha que fazer um programa de 10 horas com o doutor.